O vídeo de hoje foi motivado por essa foto aqui. Quem luta, não briga, mas havendo necessidade, não apanha. Eu fiquei pensando, será que realmente, se você souber uma arte marcial, se você arrumar uma briga na rua, você vai se dar bem? Você acha que você vai vencer a luta? Arte marcial e luta são duas coisas diferentes. Eu não estou questionando aqui a efetividade de uma arte marcial dentro de um combate. Eu estou questionando se você que treina, se você tem essa habilidade que você acha que você tem. Existe algo que chama viés egocêntrico. O viés egocêntrico é um viés cognitivo que narra nossa tendência como seres humanos de achar que somos melhores numa habilidade do que realmente somos. A gente não tem noção de quão bom nós somos realmente naquela habilidade. Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha certeza de que eu me daria bem numa luta contra um animal selvagem, tipo um urso, tipo um leão, e que no máximo eu ia precisar de uma madeira, de uma cadeira, de qualquer coisa que estivesse à minha disposição, e eu conseguiria me livrar razoavelmente bem dessa luta. Até que eu vi um documentário da Discovery em que o cara tomou uma patada de um urso adulto e ele perdeu metade da cara. I swung at her with a shovel and hit her, but it didn't dissuade her, and she reached up and basically removed the center of my face. Esse viés egocêntrico pode ser o ponto principal de muitos outros vieses, como o efeito Wobbegong, que faz com que você se considere acima da média em atividades rotineiras que todo mundo faz. A pergunta que eu tenho pra você é: quão bem você acha que você dirige em relação às outras pessoas? Você acha que você dirige na média, abaixo da média ou acima da média? Eu respondo por mim mesmo que eu acho que eu dirijo acima da média. Mas alguns estudos indicam que a maioria das pessoas dirigem dentro da média. Isso talvez seja porque a gente só vivencia as nossas experiências. Quando a gente é fechado no trânsito, a gente não lembra quantas vezes a gente fechou outra pessoa no trânsito sem perceber. A maioria das vezes, ninguém fecha ninguém de propósito. Então, às vezes, você fecha 5 vezes e é fechado uma, mas você só lembra dessa uma que você foi fechado no trânsito, e é essa uma que faz você acreditar que você dirige melhor do que a média, quando na verdade você dirige dentro da média. Então, qual que é a diferença de uma arte marcial para uma luta? Existem algumas diferenças básicas, e a primeira delas é o envolvimento psicológico. Pela imprevisibilidade da situação, e você normalmente não estar num ambiente que é o seu ambiente primário, faz com que a sua sensação de controle diminua consideravelmente. Então, o envolvimento psicológico de uma luta influencia em como você vai reagir, por exemplo. O envolvimento psicológico naquela hora faz com que a pessoa simplesmente desligue e não consiga reagir à maioria das situações. E a partir do momento que o seu psicológico está comprometido, faz com que você comece a tomar algumas decisões erradas. E essas decisões erradas podem fazer você não se dar tão bem numa luta quanto você se daria numa arte marcial dentro da academia, por exemplo. Um exemplo clássico é o cara de academia, ele é o melhor da academia, mas chega num campeonato e ele acaba sendo derrotado por um cara que é muito inferior tecnicamente ou fisicamente que ele, só pelo fato de que ele tá muito nervoso. O cara, ele desempenha muito bem num ambiente conhecido, mas quando ele vai para um ambiente que tá um pouquinho fora do controle dele, ele já não consegue desempenhar tão bem assim. Tem gente que acha porque faz Krav Maga, porque faz Muay Thai, porque faz boxe, que se daria bem nesse tipo de situação. O problema é que, na maioria das vezes, quem faz essas artes marciais não participa de competição, não bota a própria habilidade à prova, sem ter um professor ali para poder controlar a situação. Então, como ela não tem um parâmetro muito bom, pode acabar caindo no erro de que ela vai se dar bem numa luta, quando na verdade o que ela tá aprendendo não vai funcionar tão bem. Aí o cara fala: mas então eu vou aprender jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é a melhor arte marcial de combate 1 a 1. Mas o problema é que o jiu-jitsu também não vai te ajudar. Uma luta, diferente de um treino de arte marcial, tem 3 aspectos envolvidos: o aspecto físico, o aspecto técnico e o aspecto psicológico. É igual num jogo de futebol de videogame, quando você vai selecionar um time, você vê a roda de habilidade do personagem e você vê quão bem distribuída é aquela roda de habilidade. Então, quanto melhor distribuído são essas habilidades para fora do círculo, melhor é o time. E é a mesma coisa na luta. Se essas 3 habilidades elas não estão combinadas, coordenadas, de maneira que a habilidade esteja quase 100% preenchida nos 3 aspectos: físico, técnico e psicológico, vai ficar difícil
de você conseguir usar a sua arte marcial, seja ela qual for, seja jiu-jitsu, seja muay thai, seja krav maga, numa situação real. Aprender os movimentos dentro da regra da arte marcial não faz de você um lutador, faz de você um artista marcial. Eu acho que é muita presunção sua ou minha achar que só porque você aprendeu alguns movimentos você tá preparado para qualquer situação. Por mais proeficiente que você seja nessa coisa, não traduz automaticamente na próxima. Obviamente que dentro da academia, enquanto você estiver fazendo a sua arte marcial nas regras da arte marcial, se o seu nível técnico naquela arte marcial é alto, é muito difícil de que um adversário iniciante, novato, que entre dentro dessas convenções, ele consiga desempenhar alguma coisa em você, ou que ele consiga executar alguma técnica que você mesmo ensinou pra ele, ou uma técnica que ele aprendeu com alguém que aprendeu com você, ou da mesma pessoa que você aprendeu. Esse problema de você achar que você vai lutar e realmente não tá preparado pra lutar, eu tenho algumas soluções. A primeira solução que eu tenho pra esse problema é você participar de campeonato. O campeonato é o mais próximo que dá pra você chegar de uma situação de briga real, sem se expor aos danos da briga real. No campeonato você cansa mais, você fica com mais vontade de ir no banheiro, você fica com vontade de vomitar, você fica com mais sono, você fica mais nervoso, você fica com vontade de ir embora. Tudo acontece dentro do seu corpo enquanto você tá lá esperando a sua hora de lutar. Isso vai ajudar com que o seu corpo acostume com uma sensação de estresse, e essa sensação de estresse permita com que você tenha um pouco mais de calma para usar as coisas que você aprendeu na arte marcial e realmente fazer com que aquilo não seja perdido. A segunda dica que eu tenho: se coloque em situações desconfortáveis. Eu não tô falando para você ir no estádio de futebol e arrumar briga com a torcida organizada. Eu tô falando, se por exemplo você é um faixa roxa de jiu-jitsu, de você deixar quem é menos graduado, ou até mesmo quem tem a mesma graduação que você, fazer algumas posições e tentar sair dessas posições sem o cara deixar, sem o cara saber que você está deixando. Porque isso faz com que o cara continue atacando e faz com que você desenvolva algumas habilidades que vão facilitar na hora de você escapar de alguma posição específica. Quando você está sendo estrangulado, por exemplo, no jiu-jitsu, é muito difícil de você manter a calma. A primeira coisa que você quer fazer é segurar o pescoço e puxar o cara e segurar o kimono, mas na verdade às vezes é mais simples que isso. Às vezes uma fuga de quadril resolve. E quando você se bota nessas situações de propósito, faz com que você consiga pensar um pouco mais antes de fazer uma ação numa situação de perigo, no caso de luta, né? Não de perigo assalto. Outra sugestão é lutar com um cara mais pesado. Às vezes tem um cara de 130 quilos ali, ele acaba treinando com os mesmos caras todos os dias, porque ninguém quer rolar com ele. Então você que tá querendo desenvolver, tá querendo pegar um pouquinho mais de casca, faz sentido você chamar esse cara pra rolar mais vezes, focar nesse cara, melhorar contra esse cara, porque esse cara vai te dar uma situação muito próxima de um campeonato e muito próxima de uma briga real mesmo. E a terceira dica que eu tenho pra te dar é: aprenda uma arte marcial nova. 3 anos atrás, em 2018, eu comecei a treinar um Muay Thai de sacanagem, porque tinha aqui na minha academia, sou professor de Jiu-Jitsu, a academia é minha e eu não sei nada da outra arte marcial que tá rolando aqui. Então, só de sacanagem, eu quis começar o Muay Thai. Só que, cara, quando eu comecei o Muay Thai totalmente faixa branca, foi uma sensação totalmente diferente de começar o wrestling, por exemplo. Que eu fiz 2 aulas e fui vice-campeão paulista de wrestling, só pelo fato de que era algo que eu estava completamente desacostumado. Quando envolve porrada na cara, chute, era algo que eu estava totalmente desacostumado. Porque você vê que a sua arte marcial às vezes não vai funcionar em certo tipo de cara. Então é bom você ter uma base, o comecinho, para você se defender o suficiente para você poder desenvolver as técnicas que você é melhor. Um exemplo disso é o Charles do Bronx, que vai lutar pelo cinturão do UFC em breve. Não é só porque ele é o maior finalizador da história do UFC que o cara simplesmente arranca as luvas de MMA e vai fazer só o jiu-jitsu porque é só o jiu-jitsu que importa. A parada é a seguinte: a sua cabeça, ela quer acreditar que o que você faz é o melhor. E se chegar nessa situação, eu vou agir dessa maneira, eu vou fazer desse jeito. Mas você vai deixar realmente pra sorte, você vai deixar realmente na hipótese da sua cabeça? Talvez uma arte marcial diferente faça com que você evolua na sua arte marcial principal.
Não é só porque você faz uma arte marcial, não é só porque você faz a melhor arte marcial que você tem que pensar que todo o resto é lixo, que não existe nada pra aprender ali na esquina, ou que não existe nada pra aprender com outra pessoa. Então, pra você que já é do jiu-jitsu, pra você que é de outra arte marcial, eu dou uma recomendada, pega leve, porque às vezes você pode se precipitar e achar que você é o fodelão, que você é o cara mais brabo de todos, e na verdade você vai quebrar a cara. É muito provável que você quebre a cara. E pra você que não é do jiu-jitsu, que nunca treinou nada, que aprender uma arte marcial não tá ligado com luta, não tá ligado com sair na porrada, não tá ligado com arrumar briga no estado, não tá ligado a reagir a assalto. Tá ligado com o desenvolvimento pessoal, tá ligado com uma mente mais tranquila, tá ligado com um psicológico menos abalado. Que eu não achei ainda outra ferramenta que faça isso por você do jeito que a arte marcial faz. Então, eu te convido a achar uma academia aí perto da sua casa e começar a treinar o mais cedo possível. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai adquirir os benefícios da arte marcial. Então é isso, queridos, por hoje é só. Falou!